Bom dia! Dia 5 da nossa maratona, 21 dias para despertar. Deixa eu colar aqui o nosso tema da aula de hoje. Ai, gente, ó, bom dia, Silvana, que lindo! A turminha que já tá aqui todos os dias com a gente, muito bom. Tô aqui segurando o título pra gente. Ai, eu não consigo, socorro! Fica quieto! Ai, socorro! Bom dia, bom dia, bom dia! Sabadão de quarentena. Ah, agora eu consegui. Olá! Yeah! Vou acenar pra todo mundo. Yeah! Como vocês estão? Estamos bem todos? Gente, é impressão minha ou essa maratona tá sendo assim libertadora em todos os sentidos? Eu sou suspeita pra falar, né? Ai, ai, eu quero agradecer, a gente tá no nosso dia 5. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a maratona. É, a, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo porque a apreciação a gente nunca guarda pra nós. Mas desde o começo da quarentena eu venho colocando para fora um desejo antigo, né? De compartilhar todo esse conhecimento para as pessoas e por alguma razão isso não vem ao caso. Eu guardei isso, eu não conseguia colocar isso para fora. E aí eu tive um desafio com o Bruno Giuliani, alguns vieram do desafio. E aí depois o Jô me chamou para fazer uma live com ele. Eu falei, eu quero fazer isso agora. E aí tem sido incrível para mim organizar os pensamentos, esse aprendizado e dividir isso com vocês. E é uma troca, né? Vocês me dão a atenção e eu entrego aquilo que é mais valioso na minha jornada, que é essa consciência de quem nós somos, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, enfim, de coisas que estão transformando a vida das pessoas, né? Em 5 dias. E eu acho que tá todo mundo, aí eu não vou falar só daqui, mas o momento planetário, né? Um momento de aquietar e olhar para quem eu sou, né? E o universo criou essa oportunidade para todos nós nos conectarmos com essa sabedoria. E isso, acho que a gente vai morrer e não vai ver um outro momento tão incrível como esse. Porque, claro, tem toda uma movimentação astral para que a gente pare, se aquiete, olhe para os nossos valores verdadeiros, olhe para quem a gente quer se tornar depois disso. E isso é uma decisão interna, né? É uma decisão de foco, de prioridade. E nunca na vida houve um precedente onde todas as pessoas tivessem a chance de parar e rever. Então tem sido maravilhoso, assim, estar aqui com vocês. Ai, gente, parabéns pela coragem, a Márcia falou. Tá delícia. Oi, Fia. Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje eu quero, agora a partir de ontem, a gente acho que sempre começa fazendo uma pequena meditaçãozinha. Quem aqui já está colocando em prática os 20 minutos da meditação que eu ensinei? E aí daqui pra frente eu só ensino mais técnicas, além do Aham Brahmasmi, né? Eu ensino outras frases, porque a nossa mente ela gosta de variedade. Ela fala assim, não acredito que eu vou ficar aqui 20 minutos fazendo isso aqui. Acredito que amanhã eu já ensino a segunda técnica e a gente vai aprendendo juntos, né? Como tá fácil, se tá difícil para vocês. A Cláudia disse que acho que ela falou, eu estou praticando, né? Muito bom. Não consigo 20, mas estou fazendo o máximo. Charlene, é assim, ó.
no começo, a gente acha que não vai conseguir. A nossa mente diz assim, caraca, é muito tempo, eu vou ficar louca, tal, não sei o quê. Mas a gente, tudo que a gente for fazer na vida, a gente começa com uma intenção. Então, quando a gente fala assim, eu não sei se você não consegue, porque às vezes você não tem tempo, às vezes você consegue tirar 10 minutinhos na sua vida. Se esse for o caso, ok, mas sempre tem a intenção de fazer. Os meus primeiros, sei lá, acho que meu primeiro mês que eu tava praticando isso, e eu sempre falava que eu nunca ia conseguir meditar, porque era chato, porque era difícil. É, eu nunca. Eu vou acenando para as pessoas que entram. A Nath, minha analista, me orientou a fazer oração do perdão aos meus pais por 3 meses, mas se falhar um dia tem que voltar ao zero. Sempre que esqueço, queria saber se só fazendo essa técnica de focar. Sim, deixa eu só terminar aqui, eu já volto no vazio, já libero o perdão. Aí eu vou terminar aqui, aí eu volto na história do perdão, tá, Cris? Então, quando eu comecei, eu realmente achava que meditar era uma coisa muito difícil. A minha irmã me obrigou a fazer um curso de meditação, me obrigou mesmo. Vocês não têm noção do que é a minha irmã quando ela obriga alguém a fazer alguma coisa. Ela praticamente me levou lá e me jogou. Eu falei, não, esse negócio de meditação não é pra mim, não. E quando eu fui fazer o curso, e amanhã eu vou trabalhar com a gente, o maior desejo da gente, a gente começa o curso ao vivo falando qual é o seu maior desejo, né? E eu achei aquilo muito curioso, porque na minha cabeça, naquele momento, maior desejo era uma coisa assim, muito distante da minha realidade. Eu achava uma coisa meio Disney, que... eu falei, na época, a pessoal da minha turma falou coisas do tipo, eu quero ser livre de todo mal, sei lá, falava coisas lindas, assim, tipo, muito evoluídas. E eu falei que eu queria ganhar na Mega Sena. Eu fui bem sincera, eu falei, meu maior desejo é ganhar na Mega Sena. E foi bem legal ter essa percepção, porque imediatamente ela me fez perceber, ela falou assim, tá, e se você ganhar na Mega Sena, o que vai acontecer? Aí eu falei assim, eu vou ser livre. Eu vou ser livre, eu vou poder fazer minhas coisas e tal. Então ele falou assim, então, no fundo você quer segurança, né? Eu cheguei à palavra segurança. Eu queria ter segurança de não ter essa agonia, né? De que vai faltar alguma coisa. E naquela época eu tinha um emprego, eu tinha uma estrutura que não condizia com aquela sensação de insegurança. Mas enfim, fazia parte da minha história. E quando ela me perguntou do maior desejo, eu falei assim, tá bom, então meu maior desejo é essa segurança. E depois, na minha jornada, eu fui perceber que o meu maior desejo era ser livre de todo medo que pudesse travar minha vida. Então, toda vez que agora eu falo do meu maior desejo, eu falo que é a liberdade. E essa liberdade, por quê? Porque os desejos, de alguma forma, eles amedrontam a gente, né? O desejo do ego. Então, sempre esse olhar de que vai faltar alguma coisa, de que eu não vou dar conta. E aquilo, de alguma forma, vai fazendo a nossa engrenagem ficar um pouco mais travada, né? A gente não circula livremente. O que move a gente é esse fundo de medo que tá aqui, né? Não é assim, nossa, eu já tenho tudo. Não é reconhecer a abundância que eu já tenho. E aí, quando ela me perguntou isso, eu achei que era uma coisa muito assim, que coisa boba, ninguém chega nisso aqui. Mas eu quero dizer pra vocês que eu cheguei e que todo mundo pode chegar nisso. E é uma decisão, uma questão de foco. Amanhã eu vou trabalhar isso com vocês. Jamais, aí, o que eu aprendi é que tudo que a gente coloca atenção na nossa vida cresce, mas poucos de nós somos instruídos a não nos desviar do caminho que é o nosso maior desejo, sabe? É para além de ter uma meta, é para além de tudo. É não fazer nada mais importante do que o seu despertar para a consciência, para quem você é. Isso é uma decisão. Então, todas as decisões da minha vida eu tomava, eu perguntava para mim assim, isso me leva para esse lugar que eu quero ir?
E isso já é uma técnica que eu vou ensinar para vocês. Toda vez que você estiver indeciso a respeito de alguma coisa, tenha sempre em mente qual é a minha prioridade, qual é o meu maior desejo. O que eu tinha na minha mente era, meu maior desejo era despertar e meu maior desejo era viver intensamente aquilo e servir a humanidade. Então, as minhas decisões, elas partem dessa premissa. Isso me leva para esse lugar? Agora, na quarentena, eu poderia estar fazendo coisas diferentes do que eu estou fazendo, mas isso aqui me leva para o meu maior desejo, que é compartilhar, que é servir, né? Então, a pergunta é sempre essa: se não te levar para esse lugar, não invista energia, não invista tempo, não invista alegria, não invista... A coisa mais preciosa que eu acho que toda a humanidade tem é o seu tempo, né? Então, eu quero investir esse recurso precioso do tempo em algo que me leve para o lugar que eu quero ir. Só que ao longo da jornada a gente se esquece para onde a gente está indo. E por hábito a gente faz as coisas que de fato não nos levam para o nosso maior desejo, né? Então a gente vai se adormecendo de novo. Então por isso é um caminho de despertar. Cada dia mais desperto, cada dia isso aqui vira óbvio a sua escolha. E uma das coisas mais transformadoras que eu fiz no meu caminho era, para eu não me esquecer, eu resolvi servir e ensinar as pessoas. Por quê? Porque todo mundo sabe que a melhor forma de você não se esquecer é ensinar, né? Então faz 10 anos que eu me dedico a ensinar assuntos de desenvolvimento pessoal, ensinar minha jornada, ensinar meditação, não importa. E todas as vezes que eu sento aqui, e aí eu comecei agradecendo a todos vocês, é quando eu me recordo também. Eu me recordo de quem eu sou, eu me recordo de que colocar atenção no lugar mais essencial. E meu coração se acende, assim, eu sinto um calor, eu sinto um amor, eu sinto de verdade voltar para mim tudo aquilo que eu dou, né? Então fica mais óbvio fazer essa escolha do servir. E servir não é trabalhar para você, é servir ao ser, né? A gente está fazendo um serviço para o ser, e isso tem a ver com os meus votos de que rendo o que resta de mim a Deus, rendo o que resta do meu ego, rendo o que resta das minhas dúvidas, rendo o que resta do meu medo. E isso a cada segundo a gente pode render mais uma migalhinha, né? Entendam que não existe um momento que você vai falar, cheguei. E isso, o dia que eu experimentei isso, foi um dos dias mais reveladores da minha vida. Eu falei, a gente passa o dia esperando aquele dia chegar, e você foi vendo que ao longo da sua jornada são pequenas migalhas que você vai jogando que fazem toda a diferença para o seu despertar no final. E toda a transformação do despertar, ela acontece segundo a segundo. Não é o dia que eu lembrei, não é agora, só existe agora. Isso é uma jornada do agora, né? Eu só tenho agora que eu posso fazer alguma coisa. Eu só tenho agora que eu posso escolher pela minha consciência. Eu só tenho agora que eu possa colocar prioridade no meu maior desejo. Então, quando eu começava com meus 20 minutos, aí foi o que começou a conversa, né? Eu não consigo fazer os 20. Então, a gente sempre coloca uma intenção. Eu quero fazer 20 minutos. E a grande descoberta de qualquer jornada é justamente você perceber que você venceu aquela voz que te diz, eu não consigo ficar 20 minutos. Eu tenho certeza que na sua vida você venceu tantas coisas muito mais difíceis do que ficar 20 minutos de olhos fechados, que só a sua mente está dizendo, não, é muito tempo. A minha mente até hoje, faz 10 anos que eu faço isso, a minha mente até hoje fala assim, cara, isso aqui é muito chato, né? Bora fazer uma coisa bem mais divertida. Até hoje, isso nunca mudou. Aí eu falo, não, eu tenho que ficar aqui porque essa, de fato, é o que me faz ser quem eu sou, é o que me dá sanidade nessa vida. Então eu desligo esse pensamento, às vezes ele fica ativo lá, ele fala, cara, bora tomar uma cerveja, bem mais legal. Mas eu tenho um propósito maior, né? Aí a Cris falou assim, Nath, sobre o perdão. Olha só, o perdão é uma coisa incrível. Eu acho que talvez eu faça uma aula sobre o perdão.
Mas o perdão, ele também faz parte... Ai, como falar isso sem mexer muito com as crenças da humanidade? Porque, claro, o perdão, ele é incrível, ele é libertador, ele é libertador. Perdão é uma coisa que desamarra todas, às vezes, emoções de anos, né? Só que da perspectiva, e eu sempre falo para os meus clientes, falo para minha filha, falo para mim, falo, você precisa perdoar isso aqui. Só que o perdão, ele também é um aspecto da mente. O que eu quero dizer com isso? O aspecto da mente que acredita que tem algo errado, que acredita que tem algo a ser perdoado, que acredita que alguém fez mal para mim, ou de alguma forma, eu sempre acho que o que resume tudo é o auto-perdão, né? Porque por mais que eu tenha te dado um tapa na sua cara e falar, você tem que me perdoar, de alguma forma, todo perdão envolve um auto-perdão. Essa é a forma como eu sinto e como eu vejo. Então, assim, quando a gente está trabalhando num nível mental, e a maior parte a Cris estava falando que a analista dela falou para ela fazer o exercício do perdão. Quando a gente está trabalhando, a maior parte da analista, psicólogo, ele está trabalhando no nível mental. E o nível mental é quase que uma reprogramação que você faz, né? Você está ressignificando suas crenças, você está contando a sua história de um outro ponto de vista. Isso funciona? Claro, ele te tira de um lugar A e te coloca num lugar B, mas ainda a gente está falando da superfície da mente. Eu brinco que quando a gente trabalha na mente, e tem muitas técnicas incríveis que trabalham na mente, PNL e tudo, você trocar um software que não está funcionando bem para você por um software que te dá mais autonomia e alegria. Mas quando a gente está falando de ir para além da mente, que é o nosso trabalho, né, de conectar com essa consciência suprema, não faz sentido falar em perdão. Porque se a gente consegue experimentar no nosso ser, na nossa entranha, que tá tudo perfeito e que tudo se move da maneira mais incrível e perfeita possível, não tem o que perdoar. Então, quase que esse perdão é automático, né? Quando eu cheguei nesse momento do retiro, eu tinha muitas situações da minha vida que eu queria perdoar. Eu tinha uma situação que eu estava mais de 10 anos com ela travada no meu estômago. Tinha uma situação recente que eu tinha tanto ódio dessa pessoa, que eu fui fazer um retiro, porque eu falei, gente, eu não consigo mais viver com esse ódio dentro de mim, né? E olha que lindo, olha que... E isso é uma interpretação até bastante rasa do que me levou. Olha que perfeição aquela situação na minha vida. Foi exatamente aquela situação de extremo ódio que me levou à coisa mais incrível que eu ganhei na minha vida, que foi toda essa sabedoria que eu posso experimentar. Foi justamente essa inconformidade de sentir aquela coisa horrível na minha vida que me fez buscar algo a mais. Porque eu sabia que se eu vivesse com aquilo, eu ia morrer, né? Então, olha como tem uma sabedoria em tudo. Como a gente fala assim, tá vendo? Eu sou vítima disso. Eu sou vítima nada, cara. Isso me deu a coisa mais incrível que eu ganhei na minha vida, né? E aí, quando a gente começa a acessar níveis mais profundos da nossa consciência, por quê? Porque o perdão, ele faz parte dessa superfície da mente que acredita, que tem uma crença de que alguma coisa pode te ferir. Faz sentido isso pra você, Cris? Vamos ver aqui lá na frente. O perdão é a chave do fluir. Mas no nível mental, né? Quando a gente acessa nos níveis mais profundos da mente, o perdão, ele é automático. Porque o fluido é automático. Porque e outra coisa, se a gente está falando de um estado de consciência onde eu não me apego a nenhum pensamento, essa fluidez é natural. E outra coisa, não há nada a ser perdoado, né? Na mente, sim.
Eu preciso que as pessoas me perdoem, eu preciso me perdoar. E quando eu tô trabalhando na mente das pessoas, eu falo pra elas, se perdoa, principalmente se perdoa. A Karine falou, a minha maior conquista e libertação foi significar meus traumas. 6 anos venho na busca, quando percebi que para o máximo de aprendizado, para confiar. Sim, a ressignificação também está aqui no nível da mente. É você trocar um programa por outro. Eu estou falando da gente ir mais profundamente. No nível da mente, a gente precisa perdoar, a gente discute o que é certo, o que é errado. E isso me dá o gancho para justamente o nosso tema de hoje, que é a verdade, né? Tudo isso que a gente está falando sobre o que é certo, o que é errado, o que é perdão, né? Faz parte da separação, da dualidade da mente. Então, a gente veio do estado uno, onde só existe uma verdade. A verdade do momento presente, a verdade de quem nós somos, e a gente veio para o mundo da matéria e a gente entrou no mundo da dualidade, né? Todo o nosso universo, ele é dual. E aí, a dualidade nos dá essa sensação de que tem um certo e tem um errado. Tem algo a ser perdoado, por quê? Porque eu fui magoada. Agora, pensa isso na perspectiva de Deus, pensa isso na perspectiva da unidade. Se tem alguma coisa que possa magoar, riscar a verdade da unidade, né? Eu sempre brinco, o seu problema, ele não é nada perto do universo. Ele é o seu problema, ele faz parte daquelas nuvens que passam numa consciência maior. O seu problema, ele faz parte do movimento, ele faz parte da impermanência. Ele não faz parte do que é permanente no nosso ser, que é a nossa verdade suprema. Tá muito viajante isso aqui? Tinha que ser exatamente como foi, tinha que ser mesmo, perfeito. Hoje eu agradeço mesmo, não agradeço porque, eu sou zen, eu agradeço as coisas, eu agradeço que eu falo, caraca, velho, isso me deu o maior presente da minha vida. Só que eu demorei 10 anos pra ver isso aí, tá? Te falar, não sou assim fofa não. Eu falei, agora eu entendo, porque quando a gente tá no olho do furacão, às vezes a gente fala, putz, não tô entendendo por que eu tô apanhando tanto. A Karine falou, tem um nível mais profundo? Tem. E Karine, eu posso te assegurar que se você fez a sua prática, você já experimentou isso. Só que a sua mente não te deixa ver. Por isso a gente tem que treinar. Até o dia que a gente fala, entendi qual que é isso aqui. É muito mais simples do que a gente pensa. Entendi, no aqui e agora, sem pensamentos, não há o que perdoar. O presente é a folha em branco, né? Ele é a folha em branco, ele é tudo. Ele é o tudo, é o nada. Por quê? Você entende que se eu não me apego a essa história, porque isso é uma história, né? E respeitando, claro, a dor de cada um. Isso é uma história que faz parte do seu conjunto de pensamentos que formam o seu ego. Mas se eu falo assim, se eu vivo não prestando atenção nos pensamentos, o que sobra? Nada. E aí, ao invés de eu me nutrir desse pensamento que me leva para esse lugar de dor de estômago, de existe algo errado na minha vida, eu posso me nutrir de algo que diz assim, tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. É o lugar de soltar. É o lugar de soltar toda a crença de que existe algo errado na vida. Aí a gente está trabalhando essa crença com a nossa prática. Quando a gente... E essa é uma das 4 grandes crenças da humanidade. Existe algo errado na minha vida. E isso é verdade para nossa mente. Por exemplo, tem gente que passa uma vida achando que só vai ser feliz se o outro perdoar. Essa situação em particular que me levou para o retiro é uma situação que hoje eu moro ao lado dessa pessoa que me fez mal. A minha casa, eu construí a minha casa ao lado dessa pessoa. Todos os dias eu vejo a cagada que essa pessoa fez para mim. E o que acontece? Se eu não perdoo isso, o que ia ser da minha vida? Eu ia passar uma vida amarrada com isso? Porque tem isso, tem
Tem aquele perdão que você fala, não, tudo bem, mas tem aquela coisa que te massacra. Por quê? Porque vem aquele pensamento e diz, isso tá errado. Isso tem que ser perdoado, né? E veja se não é verdade. Muitas vezes, as pessoas que nos fazem mal, elas vêm e pedem perdão pra gente. E aí, eu sempre falo isso pras pessoas. Eu sempre peço perdão. Por qualquer coisa. Se eu vejo que a pessoa tá chateada comigo, a primeira coisa que eu falo pra ela, eu falo assim, eu não tenho ideia do que eu fiz pra você, mas eu te peço perdão. Ok? Só que, veja se isso não é verdade. A gente vai, a gente pede perdão e a pessoa continua brava com a gente. Ou ela até finge que tá perdoado e tal, mas aquele sentimento tá lá. Daí eu falo assim, cara, você já tem o meu perdão, você já tem o meu amor, o que mais que você quer? As pessoas, elas sofrem com perdão, por quê? Porque elas querem ter razão. É ou não é? Elas querem ter razão sobre aquele assunto, elas não querem o seu perdão. Por quê? Porque a mente gosta de ter razão. Ela quer que você vire pra ela e fale assim, olha, você tá bem certa, isso aqui é assim, assim, porque você que tá certa. É ou não é assim? Né? E muitas vezes até a gente tem a razão, a gente tem o perdão, a gente tem o amor, mas a mente ela nunca chega no final daquilo lá. Né? Tem uma emoção que amarra ali e que, menina, filha, você pode pedir 100 vezes perdão que não acontece. Por isso que é esse auto-perdão, que é a hora que você decide dissolver aquilo. Só que quando a gente entrega isso, quando a gente simplesmente não alimenta mais esse pensamento, que você entra nessa consciência, não faz mais sentido. Isso se dissolve naturalmente. Entrar na consciência e viver na consciência é constantemente voltar ao fogo sagrado que a tudo transmuta, a tudo transcende. E eu vou viver nessa consciência que eu falo que é um fogo sagrado, é um fogo sagrado por quê? Porque não tem nenhum pensamento, não tem nenhuma dor, não tem nenhum sentimento que esse fogo sagrado não tem a capacidade de transmutar por si só, porque essa é o poder do divino. Nós temos que escolher a transmutar, transcender a nossa mente. E aí, gente, agora caiu aqui, ó. Essa é a nossa escolha que a gente tem. Nós escolhemos transcender a nossa mente, que é limitante, que diz isso tá certo, tá errado, isso precisa ser perdoado. Nós temos que transcender a mente para que a gente possa experimentar esse fogo sagrado que é tudo, transmuta imediatamente. Você imagina o que é esse perdão da perspectiva de Deus? Eu brinco que é isso, é como se você jogasse numa fogueira que imediatamente aquilo se desfaz. Por quê? Porque isso só existe na sua cabeça. Isso não é nem realidade para Deus, isso só existe porque o seu ego criou essa energia, ela bloqueou essa energia. Então, quando a gente mantém a nossa atenção nesse lugar, a gente fica recriando essa energia. Então, você tem uma escolha maior. Joga isso aqui para a consciência, que isso se dissolve imediatamente. É muito lindo isso, eu acho. Seria sobreviver, não viver, sem plenitude. Jesus diz que veio para vida plena. Atualmente temos um pouco mais de vida plena. Cara, pra mim, vida plena é tudo ou nada. Entendeu? Não existe. Eu tô falando da vida plena tudo ou nada. E eu não tô dizendo que eu não tenho problema na vida. Tô dizendo assim, quando eu tô com algum problema na vida, eu falo, cara, aonde que eu tô prestando atenção? Vida plena é agora. É com tudo. É com tudo. É você ter paz com a sua vida se despedaçando. Isso é vida plena. O resto é também a mente, ela faz um monte de cenários. Então, assim, o cenário é a vida plena, porque aquele dia eu me senti assim, assim, assim. Aí isso é vida plena. Vida plena é eu ter dinheiro no banco, né? Não. Vida plena é agora. É tipo, do jeito que eu tô, como eu sentada com dinheiro, sem dinheiro, lá, ali, lá. Isso é vida plena. E você sentir que tá tudo bem. Isso é vida plena.
E a vida plena, ela é muito diferente do que vocês imaginam. Eu posso assegurar para vocês. A vida plena é essa sensação de completude. Agora, aqui, pronto. Quando eu tô aqui com vocês, eu tô, cara, assim, ó, plena. Eu sinto assim, eu sinto que eu sou comandado por alguma coisa maior. Eu me sinto assim, eu falo, cara, eu nasci pra fazer isso aqui. Né? É o lugar que eu tô ali, que nada mais importa, né? Claro que eu busco isso na minha vida, eu busco, porque eu já entendi que esse é o meu lugar de conexão, servir, falar, dividir, né? Eu já entendi que ali tem um lugar que eu entro no meu fluxo normal, então eu quero mais na minha vida, né? Se eu já entendi que o meu lugar não é no boteco tomando todas, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês agora, né? Isso é vida plena. E aí, a nossa verdade, ela mora nesse lugar. A verdade, gente, ela é o seguinte, ela é única, ela só existe uma verdade, mas da perspectiva da mente, a gente vive degraus de verdade. O que eu quero dizer com isso? E o degrau da nossa verdade é o estado de consciência que a gente está agora. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com o conhecimento que você tem, quando eu falo isso para você, você compreende de um ponto de vista da sua expansão de consciência. É que nem quando você aprendeu a escrever. Se eu sei ler e escrever, quando alguém fala B com A faz Bá, é fácil. Mas se você começou a sua primeira aula de escrita hoje, você fala B com A é Bá, a pessoa não tem ideia do que você está falando. Ela não sabe o que é um B, ela não sabe o que é um A, quanto mais um Bá. Então, do ponto de vista da consciência, a nossa verdade, ela tá aqui. É isso que eu tô falando. A verdade, ela é intocável, ela é irreparável, ela não precisa nem de perdão. A verdade dessa consciência suprema. Mas quanto mais a gente se aproxima e experimenta essa consciência, a nossa verdade, para descobrir essa verdade, se amplia. Por quê? Porque a nossa consciência se amplia. E para que a gente possa viver a nossa verdade, a gente precisa, primeiro, de algo que nos faça constantemente acessar esse estado de consciência. Isso você já tem pela técnica de meditação. E só a prática te faz vivenciar isso. Porque eu entendo que tudo isso que a gente está falando é massa, ela é lindo, muitas pessoas caem muitas fichas, mas ainda assim é na mente. Ainda assim é uma compreensão ínfima perto da compreensão de quando você fala, saquei tudo e não saquei nada. Por quê? Porque não há o que compreender, há o que experimentar essa reconexão. É mais do que uma compreensão. Fichas são massas, mas quando a gente realmente entende o que é isso aqui no nosso estômago, nossa célula, não há o que duvidar, né? Não tem. Então a verdade, ela habita aqui. Então a gente vai ampliando a nossa consciência para que cada vez mais essa verdade seja o nosso guia, a nossa consciência suprema. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: isso é verdade para mim? Se você está passando qualquer coisa, Byron Katie fala muito disso, isso é verdade? Aí você se pergunta de novo, isso é verdade? Por exemplo, está vivendo uma situação, a minha filha, esses dias, estava numa situação de briga com alguém. E aí ela parou num ponto lá que ela queria ter razão. E eu perguntava pra ela falou, não, eu vou fazer isso, eu vou ferrar com essa pessoa, não sei o que. Eu falei, isso é verdade? Você quer realmente fazer isso? Eu quero, porque, não, porque é o justo, é o certo, não sei o que. Eu falei, então tá bom, você quer realmente fazer isso? Não, eu quero. Você quer realmente fazer isso? Ou é a sua raiva falando? Eu sei que era a raiva falando, mas ela precisa perceber que aquilo não era verdade dentro dela. Que aquilo era só um movimento identificado com uma raiva gigante que ela queria foder com a vida de todo mundo. Isso é verdade?
E aí quando a gente vai aprendendo a dar esse passo atrás e observar o que é verdade para mim, as nossas decisões também vão se tornando mais fáceis. Por quê? Porque elas têm que estar alinhadas com essa verdade. E a verdade é que tem algo supremo, mas que nesse momento eu consigo enxergar uma parte disso pela consciência que eu tenho daquela situação. No caso da escrita, minha consciência se expandiu no que é a compreensão da escrita. Mas nos casos da vida, onde a gente está tratando de amor, a gente está tratando de medo, porque o amor é o antítese do medo, não é a raiva. Quase sempre a gente encara a nossa verdade a partir da perspectiva do medo. E isso mascara a verdade. Por isso que é muito importante que em algum momento, se você realmente decidir permanecer no caminho de despertar para a sua verdade suprema, você tem que adotar certas posturas quase que o tempo todo. Na nossa jornada eu vou falar dessas posturas, né? Que tem a ver com os votos que eu tomei, que tem a ver com as escolhas instante a instante, né? Que são quase que as armadilhas que todo mundo passa. Todo mundo passa das armadilhas do ego, elas são clássicas e eu vou, ao longo dos 21 dias, eu vou abordar isso. Que tem a ver com os meus votos, né? Ah, mas os votos da Nathalie, ela não fez... Aí eu vi que aquele dia... Porque, por exemplo, as pessoas, elas acham que ser monja é se você ser assim, ó. E eu sou o contrário disso. Sou esporrenta, sou bagunceira, eu choro, eu rio alto... Eu sou gente como a gente, mas eu sei o que mudou dentro de mim. Eu sei as posturas internas que me transformaram e me fizeram ser uma pessoa que tem escolhas melhores na vida. Porque as minhas escolhas antes dessas minhas jornadas, elas só me levavam pra dor. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, não quero isso pra mim, não. Né? Então, a verdade, ela parte dessa perspectiva de você, o tempo todo... tá se alinhando com essa consciência para que você escute de verdade quem é você nesse jogo. Porque quando a gente escuta a nossa mente, ela sempre nos leva para um lugar de ilusão. E aí eu não vou falar da verdade no contraponto à mentira. Eu vou falar da verdade no contraponto da ilusão, porque a mente, ela nos mantém no lugar de ilusão. A ilusão de que nós precisamos mudar alguma coisa, a ilusão de que a gente precisa perdoar alguma coisa, a ilusão de que existe algo errado na nossa vida, a ilusão de que o amor machuca. A verdade é o contraponto da ilusão, dessa ilusão coletiva que todos nós vivemos. A verdade, ela se sobrepõe à ilusão desse mundo de Maia, do véu de Maia, dessa ilusão de que nós não somos seres perfeitos. Faz sentido, gente? Gente, eu me arrepiei aqui, é sério. Às vezes eu falo assim, nossa, porque tudo é uma ilusão, né? Eu não vou dizer pra você que aquela dor que você sente não é verdade. Hoje ela é muito real no seu sistema nervoso, mas eu posso te assegurar que ela é fruto de uma ilusão criada na sua mente, de que existe algo que possa te ferir verdadeiramente. E essa escolha de tirar esse véu da ilusão e enxergar o que está para além, transcender o véu da ilusão, é quando a gente começa a viver a nossa verdade. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Faz sentido, gente? Eu tô bem... Vocês estão me acompanhando aí? Esse negócio de falar sozinha aqui. Tem que me acostumar. Amanhã eu vou chamar vocês para conversarem comigo, né? Pra gente poder trocar, porque é estranho ainda conversar sozinho. Eu gosto muito de trocar. O curso Milagres, só existem 2 caminhos, do amor e o medo. O medo é apenas um pedido por amor. Exatamente isso, Karine. Exatamente isso. Eu gosto muito das coisas do curso em Milagres, eles se afinam muito
com o que eu experimentei em termos de, digamos assim, de fala, né? Porque no universo Ishai a gente fala bem pouco, a gente fala mais, é mais experimentar. Primeiro a gente experimenta e depois a gente fala sobre isso. Senão a gente pode ficar 50 anos aqui falando, se vocês não experimentam, né? Mas daquilo que se escreve, daquilo que é falado, daquilo que eu li, o curso em Milagres é a coisa que mais se assemelha com a minha experiência, né? E isso é uma outra coisa, muita gente fala sobre isso, mas poucas pessoas têm a experiência disso, né? E esse falar também é uma forma de se iludir, porque no final das contas, gente, isso eu aprendi, que a última coisa, e a gente está falando de um caminho de soltar as crenças, soltar a ilusão de que algo está errado, soltar a ilusão de que existe um perdão a ser feito, soltar. E a última coisa que a gente tem que soltar é soltar o próprio desejo de despertar. Talvez isso não faça nenhum sentido para você, talvez faça todo, mas assim, é soltar tudo. E o movimento de soltar é isso, ele nada mais é do que isso aqui, ó. A sua mente, ela não acredita nisso, mas quando eu falo soltar, é isso, eu me apeguei a uma ideia, eu me apeguei a um pensamento. E eu decido fazer isso agora. E como eu faço isso na prática? Todas as vezes que eu perceber que eu me apeguei a uma ideia, a um pensamento, eu escolho pensar isso aqui, ó. Aham Brahmasmi. Se você quiser escolher pensar o Ho Oponopono, pense. Por quê? Porque você, eu não sei sobre o Ho Oponopono, tá? Mas pelo menos você está fazendo uma escolha de uma energia que expande a sua consciência. Os seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins, de alguma forma eles te mantêm a estrutura do seu ego ativa. Mesmo que você pense, nossa, a vida é linda, Deus te ama, nananã, eu tô me imaginando numa floresta, numa praia linda, ainda assim você mantém a sua estrutura do ego ativa, ainda assim tem um eu querendo te levar para um lugar que ele acredita que seja o melhor. Por isso que eu falo muito sobre as meditações guiadas, elas são ótimas, muita gente tem experiências lindas, eu não quero tirar isso da sua experiência, ela é bem melhor do que pensar nos seus pensamentos normais, mas ainda assim ela demanda uma estrutura que alguém colocou, né? Que alguém desenhou aquele cenário para você, ainda precisa dessa estrutura egóica que diz, agora eu tô numa praia, relaxada. Quem disse que às vezes o relaxamento é o melhor para nós? Entendeu? Às vezes o universo está te preparando para uma situação ali na frente, você está querendo criar resistência, você está querendo impor o que você acredita que seja melhor. Entende isso que eu estou falando para vocês? Então, quando a gente começa a experimentar de que todas as vezes que eu estou com qualquer pensamento, eu solto isso aqui, ó. É uma escolha, é escolher o vazio que eu venho treinando com vocês, é escolher não pensar mais. Por quê? Porque quando eu saio desse estado de não pensamento, eu adentro, e aí através de uma ferramenta, tá? Através de uma técnica. Essa técnica me faz penetrar na minha consciência. E aí é mais ou menos assim, ó. Eu saí da minha estrutura de pensamento, usei uma técnica para ir para esse estado de consciência ampliado. E aí é uma exploração para o resto da vida. Por quê? Porque a gente passou uma vida explorando os nossos pensamentos. Gente, a gente já sabe o que os nossos pensamentos dizem, a gente já sabe quais as soluções que eles me dão, a gente já sabe para onde a gente leva, por que tu vai continuar nessa porra aí? Entende? Eu já conheço aquela lerê dos meus pensamentos, conheço todos no detalhe. Juntei a isso 30 anos de terapia, eu sei cada movimento deles. E o que é onde eles me levaram? Para o mesmo lugar. Por quê? Porque aquilo é uma estrutura dura, aquilo é uma casa que você constrói de tijolo. O que as pessoas fazem é, elas constroem a casinha delas
é um barraquinho e elas constroem uma mansão e elas vivem melhor nessa mansão. Isso é trabalhar na estrutura do ego. É sair de um barraco e construir uma mansão. Eu tô falando de algo além. Por quê? Porque eu já conheço aquilo que forma a minha estrutura do ego. Eu tô careca de saber. Tô careca de saber onde eu me engancho. Aí eu tô falando de ir além. Para além. Agora eu experimentei o que é soltar de verdade. Elizabeth, é isso, ó. Aí fala assim, eu tô pensando nessa porra, vou escolher não pensar, é isso. Como que eu faço isso? Pensa técnica. Pensa técnica. E se torne expert nisso. Porque tem uma hora que foi isso que eu fiz 9 meses da minha vida. Eu pensei tanto isso aqui durante tantas horas por dia que eu já sabia exatamente a portinha que me tirava desse lugar egóico e me levava para a consciência. Então, muitas vezes eu me vejo ainda na minha estrutura do ego. Mas é o que eu falo, tem coisas que eu demorei 10 anos, hoje eu demoro 10 minutos. Nossa, eu acho isso um ganho incrível da minha vida. Quando eu vejo que eu tô me batendo em alguma coisa, eu falo, por que isso aqui não tá fluido? Aí eu falo, já sei, tô na minha mente. A minha mente faz a coisa ficar dura. Eu sinto no meu coração, parece quando eu tô na mente, assim, parece que meu coração, ele até dá uma apertadinha, assim, né? Estamos nos encaminhando para o final. Aqui, ó, o Ho'oponopono limpa as memórias, lá. Eu não sei, eu sei que pelo menos você escolher por isso é melhor. Eu não sei, eu não estudei, eu não treinei, eu não pratiquei, eu não sei. Eu posso te dizer o que eu conheço, mas posso também te dizer que, de alguma forma, você está tingindo a sua consciência, pelo menos de uma emoção mais expansiva, né? Do que a expansão, geralmente que a gente tá no problema, a gente tá no né? Mas essa exploração contínua é sentar a bunda mesmo, fechar os olhinhos e entender o que eu tô falando dessa exploração. Isso demanda tempo, isso demanda prática. E posso te assegurar que talvez seja o melhor investimento que você faça na sua vida. Eu não trocaria nada, pagaria tudo de novo para ter essa experiência que eu tenho, que eu divido com vocês, né? Amanhã, parece que vocês estão falando com as migas células. Minha célula, ó, bonitinho. Amanhã, o Jô, você vai entrar comigo aqui, e aí eu vou fazer o exercício com o Jô, e o Jô vai tentar, o Jô vai ser a pessoa que vai expressar as dificuldades de cada um na hora de conseguir fazer a prática, porque eu sei que muitos de vocês estão com a cabeça assim, tipo, explodindo, né? Caraca, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Dúvidas, não sei o quê. Legal, acho bem bacana isso. E aí eu quero fazer um bate-bola com ele para que tenha mais resposta imediata. Aí depois a gente chama outras pessoas para participarem aqui junto com a gente. Beleza? Pra gente fechar aqui, verdade. Verdade não faça nada mais importante do que encontrar a sua verdade. Sempre tem um aspecto novo que você não vê. Sempre tem um aspecto novo que você... E o aprendizado é mais do que só o aprendizado que a gente fala assim, o que você aprendeu com isso? Assim, parece que o véu da ilusão, ele vai ficando cada vez mais sutil. Ele vai ficando cada vez mais fino, e perceber que a gente caiu numa ilusão é um exercício que a gente tem que apurar mesmo. Agora, eu posso te dizer o seguinte, quando a gente está alinhado com aquilo que é a nossa verdade mesmo, tudo faz sentido, sabe? É você se sentir de verdade conectada com tudo que acontece, assim, você
tem certeza que você está no lugar certo, na hora certa, né? E claro que isso parte primeiro, né, de falar a sua verdade, e isso começa das pequenas coisas, gente. A verdade, no contraponto da mentira, claro que eu não vou chegar ali e vou mentir sobre um negócio. Mas eu tô dizendo assim, às vezes a pessoa, chega um amigo pra você e fala assim, oi, tudo bem com você? Como você tá? Daí você fala assim, ah, tô bem. Então o que eu quero dizer pra você que você vai toda vez sentar, mas assim, a gente tá tão acostumada a esconder as nossas verdades que a gente tem uma forma mecânica de responder a tudo. A verdade é dizer onde você tá, em que lugar que você tá. Às vezes, na nossa casa, a gente não age com a verdade, não porque a gente tá mentindo, mas simplesmente porque a gente se acostumou a viver nesse lugar do, ai, tá tudo bem, né? A verdade, ela é a verdade de você dizer pra sua filha, assim, eu não sei como resolve isso. Nossa, e ela é absolutamente libertadora. Ela é incrível, assim, você fala assim, não sei. Ou então, tô puta com isso. Quantas vezes você falou assim, não, tá tudo bem. Entendeu? Começa assim, dizendo, cara, eu tô muito brava com isso, eu não aceito isso na minha vida, não aceito, eu vou buscar até o último, até onde eu puder ser a expressão verdadeira da minha verdade. Por quê? Porque a sua verdade não falha. Nem que seja uma verdade difícil, né? A verdade, eu quando comecei a agir a partir do ponto de vista da minha verdade, eu durmo em paz. Por quê? Porque eu não vou levar aquilo para casa, né? E é expressar a sua verdade, expressar. A gente nem expressar a nossa verdade a gente não expressa. A gente fica querendo se moldar às situações, às pessoas. E eu posso dizer uma coisa para vocês? As pessoas, elas sabem quando você tá agindo na verdade. E elas podem até ficar, num primeiro momento, bravas com você, mas a verdade, ela liberta em todos os níveis. Uma vez, eu tinha um chefe que ele era um grosso, um ridículo, e todo mundo tinha muito medo dele. Ele fazia reuniões de pauta e ele ficava gritando com todo mundo. E eu tinha entrado na equipe há muito pouco tempo, bem louca. Daí o cara começou a gritar e eu tinha recém saído do meu retiro, assim, eu tava ali com tudo em dia, né? A verdade ali. Daí eu falei, você tá gritando aí por quê? Quem é que tem que aguentar assim? Na hora, minha cabeça falou assim, meu Deus do céu, você tá louca, Nathalie, esse homem vai te demitir, como é que você faz isso? Mas eu falei aquilo do meu coração, aquilo saiu de mim. E eu falei, para de gritar com as pessoas aí, se quando você fica gritando, todo mundo só fica nervoso, aí o trabalho fica uma droga por causa disso, lá, 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 lá. E fui falando e fui pensando, meu Deus do céu, tô muito da lascada. Eu sempre fui uma engolidora de sapo nata. E aí falei, pronto, já peguei minhas coisas, falei, tô demitida. Menino, o cara virou meu melhor amigo. Tudo que ele queria fazer, ele me consultava. Ele falava assim, eu vou consultar a Nathalie. Sabe por quê? Porque ela é a única que me fala a verdade. É isso. Eu fui muito honesta do espaço que eu tava. Falei, caraca, velho, você vai deixar todo mundo estressado. Para com isso, para com essa gritaria aí. E pensando, nossa senhora. Ai. Negar pra si mesmo é uma das coisas piores, né? E é isso, todos os níveis. Começa a hoje, expressar a sua verdade mais pura. Olha só, olha onde a gente não faz a verdade. A gente pega aqui, a gente vai comer um docinho. Olha só, olha onde é que estão as entrelinhas da verdade. Daí a gente pega assim, eu não faço mais isso, mas vejo muita gente fazer isso. Aí pega aquele pedacinho, você fala, vou comer só um pedacinho. Você sabe que não é isso. Ou você sabe assim, porque hoje eu preciso disso aqui e tal. Você sabe que isso não é verdade. Mas quantas vezes você repete essas pequenas mentirinhas, esses pequenos ajustes. E isso, por si só, já te tira completamente do momento presente. Isso é uma das as armadilhas mais traiçoeiras da mente. São essas pequenas
ajustezinhos. Olha aí, ó. Jô, que trabalha com emagrecimento, olha aí. Não, eu vou fazer só esse pedacinho, porque, sabe, hoje eu tô me sentindo um pouquinho tristezinha, assim. Cara, a sua verdade, muitas vezes, assim, poderia sentar nesta merda e comer este bolo inteiro agora. Eu hoje, quando eu tô nesse momento, eu como o bolo inteiro. Eu falo pra mim, vou comer essa merda inteira. Eu tô sendo verdadeira com o que eu tô passando. É bem melhor do que você... Ai, sabe, assim... Entendeu? Bem dito, Bruno Juliano que te liberou pro mundo. O Bruno foi uma parte importante na vida, mas eu tenho 30 anos nas costas ali e ele me liberou pra uma coisinha que eu não tava conseguindo destravar, né? Foi muito importante todo o processo do Bruno. E olha aqui o que eu ganhei. Vocês, incríveis! Bom, gente, estamos acabando. Pra mim foi ótimo o dia de hoje. Nossa, assim, vou sair muito feliz daqui hoje, assim. Me conectei. Tô assim, um pouco até arrepiada com as coisas que vieram pra mim e a energia, tô assim, tá incrível mesmo. Um presente que eu ganhei do universo, poder compartilhar esses 21 dias com vocês. Vamos aos recadinhos. Amanhã Jô participará comigo, teremos perguntas, respostas, ele vai falar por todas as pessoas que querem perguntar coisas. Amanhã eu vou ensinar como é que a gente cria a nossa meta baseada na nossa verdade, né? Não vou fazer aquelas metas de coach, eu vou dizer assim, a meta da sua vida, cara. Amanhã a gente vai estabelecer qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho, qual é aquilo que você quer tornar prioridade e botar toda a sua energia, todo o seu recurso aplicado em você experimentar toda a beleza que a vida nos dá, toda a divindade que a vida nos dá. Lembrando que... Oi, Dai! Linda! Lembrando que amanhã esse vídeo fica lá no IGTV. Todos os dias eu coloco conteúdo complementar lá no canal do Telegram, Monja do Amor. Quiser lá pegar, tem inclusive coisas para trás, tem técnicas, exercícios. Às vezes eu falo coisas aqui que você não percebe que é uma técnica que você pode usar, então vale ir lá no PDF e dizer assim, todo dia eu faço uma pergunta para você se questionar. São sempre formas da gente se recordar e trazer para a prática tudo isso que a gente vem falando aqui nesses 21 dias. Olha lá, o Serafim, olha lá, quem está aplicando o Serafim na sua vida? Esse Serafim do quê? Serafim de se enganar? Serafim do ego? Serafim do quê? São coisas que eu estou ensinando aqui, que eu aplico na minha vida e que fizeram a diferença. E depois ele vai pro meu canal do YouTube. Gente, divulgue, manda pros amigos se isso faz sentido para você. Convida a turma, que tem sido mágico para mim. Queria agradecer imensamente todo o carinho, né, de vocês aqui comigo e seguimos juntos. Muita gratidão, um beijo e até amanhã, 9 horas, estamos juntos. Yeah!